Olá, alunos! Oi, tudo bom? Como vocês estão? Preparados? Agora sim, a aula vai ser um pouquinho maior. Eu peço toda a atenção de vocês para a gente conseguir compreender esses aspectos que são gerais de todas as civilizações que habitaram o território da Mesopotâmia. Então, nós vamos falar da sociedade, da religião, da política e da economia desses povos sumérios, babilônios, assírios e etc. Né? Todos eles têm alguma coisa em comum. E é esse em comum que nós vamos ver e que nós vamos estudar. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos falar da organização social desses povos. E sempre vou colocar um destaquezinho importante para as nossas gravuras, né? Que eu pesquiso na internet. Então, vamos olhar aqui uma cidade da antiga Mesopotâmia, com seus palácios, com seus zigurate, à beira do rio Tigre ou Eufrates, não sei qual. Então, vamos lá. Todos esses povos, tanto mesopotâmios, babilônios, hititas, assírios, caldeus, etc., foram muitos, mas eles têm pontos em comum. Eles têm diferenças, como nós vimos, mas de uma forma geral, na organização social, na política e na econômica, eles são bastante semelhantes. E aí é essa semelhança que nós vamos estudar, né? Basicamente, é isso que vocês precisam saber, e isso é o que é mais importante, o que é mais cobrado para tudo. Que é mais cobrado em vestibulares, que é mais cobrado na vida. Quando você tiver alguma questão que fosse se deparar sobre povos mesopotâmicos, você vai ver questões relativas a esse tema especificamente, ok? Então vamos lá. A sociedade, né? Então a gente tem aqui uma gravura da famosa pirâmide social. Se você é meu aluno do sexto ano, então é a primeira vez que você está vendo essa gravura da pirâmide social na sua vida e você vai ver bastante até o fim do ensino médio. Porque a sociedade, meu caro aluno, ela se divide, ela se organiza assim, na forma de pirâmide, porque a sociedade não é igual. Então, no topo da pirâmide, nós temos aqueles que são os mais ricos, os mais poderosos, e eles não são muitos, por isso que eles estão na parte mais estreita da pirâmide. No caso dessas sociedades, é uma pessoa só, que é o rei, tá? E depois, abaixo do rei, nós temos os sacerdotes. Os sacerdotes são os segundo mais poderosos e mais importantes dessas sociedades primitivas, dessas primeiras civilizações. Abaixo dos sacerdotes, nós temos os militares. Abaixo dos militares, nós temos os artesãos. Abaixo dos artesãos, os camponeses. E abaixo dos camponeses, os escravos. Então, a gente pode, por essa pirâmide, chegar a uma conclusão. As classes sociais, elas obedecem a essa forma de pirâmide, aonde os mais numerosos e mais pobres, os dominados, estão na base da pirâmide e os que dominam estão no topo dessa pirâmide, né? Então, os mais elevados, quem são? Os nobres, que está representado pelo rei, sacerdotes e militares. Esses são o topo da pirâmide, são os mais importantes, são os dominantes. E quem são os dominados? Artesãos, camponeses e escravos, tá bom? Então, esses dominantes é que vão deter todo o poder e toda a riqueza do território da Mesopotâmia, em todos os povos, tanto nos babilônios quanto sumérios, assírios, todos eles vão ser organizados dessa forma. No Egito vai ser assim, na Grécia vai ser assim, em Roma vai ser assim, no Brasil a gente ainda é organizado dessa forma, na forma de pirâmide.
Só que não temos mais reis e não temos mais assim os sacerdotes, mas em toda a sociedade ela nunca é igual e ela sempre vai ser organizada dessa forma, na forma de pirâmide. Se a gente for colocar todas as pessoas da sociedade, do povo, a gente vai colocar empilhado, vai formar uma pirâmide, certo? De acordo com a renda e com a importância. Então, os dominantes são aqueles que vão ter o poder, a riqueza, que vão dominar a política, que vão dominar os exércitos, o saber, né? Eles vão ter a posição mais elevada nessa pirâmide. O mais elevado quem é? É o rei, que vai ter poder político. Abaixo vão estar o poder religioso e o poder militar. Nas sociedades que existiam na Mesopotâmia, o rei era considerado um representante dos deuses. Então, a população via o rei como se ele fosse um representante, um escolhido pelos deuses, já que eles eram politeístas, a estar naquele lugar de comando da sociedade. Então, ele poderia fazer qualquer coisa porque ele era um escolhido dos deuses. E os sacerdotes apoiavam isso, tá? Já os dominados, eles vão produzir a riqueza, eles vão ser obrigados a trabalhar para os dominantes, que dominam eles. Então, os escravos trabalham para os dominantes, os camponeses e os artesãos, e eles vão ser obrigados a dar o que eles produzem aos dominantes. Eles só vão poder ficar com o que eles consomem. Então, o que eles comem é o que eles podem ficar. O que sobra fica para o rei, para os sacerdotes, para os militares. Então nada sobra. Então o camponês, o que ele produz, ele só pode ficar com aquilo que ele precisa para comer. O resto não é dele. É do dono da terra. E quem é o dono da terra? Ou é o rei, ou é o sacerdote, ou é um militar. Ele não é dono de nada, ele é um explorado, ele é um dominado, tá bom? E isso vale para artesão, para camponês ou para escravo. A vida cotidiana na Mesopotâmia. Os escravos eram os mais humildes, mas eles eram poucos na Mesopotâmia, porque a escravidão ela só ocorria quando a pessoa era aprisionada numa guerra. Então os escravos eles eram prisioneiros de guerra. A maioria eram camponeses mesmo. Só que como os camponeses eles eram obrigados a trabalhar, né, na terra que nem era deles, de uma certa forma é como se fosse escravo. Eles não tinham dinheiro, não tinham direito a nada. Eles só podiam ficar com aquilo que eles consumiam. Tudo o que excedia era entregue ao rei ou ao sacerdote, que era o dono da terra, porque o dono de todas as terras da Mesopotâmia era do rei. O rei era o dono de todas as terras. Então não existia propriedade privada, não existia a pessoa ser dona da terra. Quem era o dono da terra era o rei. Ou se a cidade-estado era dominada por um templo, era o sacerdote. Então, ninguém tinha nada, tudo era do rei ou do sacerdote, então as pessoas trabalhavam para eles. Então, as pessoas produziam para poder se alimentar. Eles se alimentavam, a base da alimentação era muito pobre, eles praticamente comiam pão de cevada, né, um punhado de tâmaras, e bebiam cerveja leve. Todo mundo bebia cerveja, inclusive crianças, né? Às vezes eles comiam legumes, às vezes eles comiam lentilha, feijão ou pepino. E raríssimas vezes eles comiam peixes que eram pescados dos rios, tá bom? As casas, aqui a gente tem, na figura mostram as casas. As casas elas eram muito simples, normalmente elas tinham um cômodo só, elas eram em forma de cubo,
não tinham janela, só tinham porta, revestida em barro. O telhado era feito de folha de palmeira, o que não protegia da chuva. Então, se chovesse, chovia dentro das casas. Mas o que eu posso falar? Insetos entravam dentro das casas, não tinha nenhum controle. E como não tinha também janela, não era muito bem ventilado. Então, as moradias eram precárias. Já os ricos, evidentemente, tinham condições de vida melhores, moravam em casas melhores, não eram de um cômodo só, lógico, a gente viu lá naquela imagem das cidades, os palácios, né? Daí dá para vocês terem uma ideia. Então as casas eram confortáveis, né? Então, mas como a ciência era muito limitada naquela época, eu posso dizer para vocês que em caso, por exemplo, de uma epidemia ou de uma pandemia como nós estamos vivendo, qualquer doencinha que tivesse, todo mundo morria igual, rico ou pobre, porque não tinha tratamento, não tinha cura para nada, para nenhuma doença. E os insetos entravam em todas as casas, dos ricos e dos pobres, e as doenças atingiam a todos igualmente. A alimentação dos ricos também era melhor do que a dos pobres, tá bom? E aqui a gente tem mostrando aí as cidades da Mesopotâmia, as cidades da Babilônia, Assíria, Suméria, etc. Como vocês podem ver, as casas dos ricos, evidentemente, eram muito melhores do que a casa dos camponeses, se a gente colocar em comparação das imagens uma e de outra, mas eram próximas dos rios e tal, então era abundante os insetos em todas as casas. E a questão das doenças eram iguais tanto para pobres quanto para ricos. E nesse caso não tinha mesmo para onde fugir, tá bom? A religião. Nós já vimos e já aprendemos o que significa ser politeísta. E nós já vimos que as religiões dos povos que viviam na Mesopotâmia eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, cultuavam vários deuses. E aí, nessas divindades, eles acreditavam também, além dos deuses que eram representados por elementos da natureza, como o sol, como a lua, como a chuva e etc., eles também acreditavam em gênios, espíritos bons e espíritos maus. Eles também acreditavam em demônios, acreditavam em heróis, acreditavam em magia, acreditavam em adivinhação, eles acreditavam na astrologia, inclusive eles que criaram a astrologia como uma forma de se comunicar com os deuses. Então, a religião para eles era dessa forma. Nós falamos na aula anterior que, inclusive, eles passavam grande parte do dia rezando nos templos. E quando eles não podiam passar o tempo todo no templo, eles colocavam uma imagem de pedra representando eles para ficar lá rezando por eles e saíam fora para fazer suas atividades. Isso era muito curioso, era uma característica deles. Então, agora vou falando sobre os deuses. Os deuses para eles eram pessoas, tinham formas humanas e tinham características humanas. Características assim de paixões humanas. Eram muito semelhantes, eles podiam ter raiva, se apaixonarem, amarem, ter preferência. Eles escolhiam uma cidade, eles eram donos de uma cidade, defendiam determinada cidade e odiavam outras cidades. Então, eles pensavam, acreditavam nessa forma, né? Um dos principais deuses deles vai ser Marduk, né? Outro deus muito famoso para eles vai ser Assur. E eu já disse que eles acreditavam em gênios, né? Em
em espíritos que vão fazer a ligação entre os mundos dos mortos e dos vivos. Gênios, na verdade, são espíritos, não são necessariamente deuses, que vão fazer essa ligação entre os homens e os mortos. E eles vão acreditar na astrologia, que o movimento dos astros interferem na nossa vida e são uma forma dos deuses se comunicarem conosco, com nós humanos. Então eles olhavam os astros para saber o que os deuses queriam falar para gente. Eles acreditavam muito nisso, tá bom? Gostaram do vídeo, gente? Se gostaram, dá uma curtida para mim, me segue no Instagram e se tiver dúvidas, me segue também aqui, gente, no YouTube, viajei. Se tiver dúvidas, por favor, me manda mensagem por aqui no YouTube, deixa comentário. Ou então lá no meu perfil do Instagram, Prof. Cristiane, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Eu tive que cortar esse vídeo que ficou muito longo e por isso essa gambiarra aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!